Então, é, hoje é dia hoje, 23 de maio. dia 23 de maio, e vamos fazer uma retrospectiva do que a gente leu no nosso último encontro. Ele está falando, alguém quer falar alguma coisa? Por favor. Então, ele está falando da primeibração do corpo, alma e espírito, e de alguma forma ele diz que para perceber o mundo, a gente precisa de ter os sentidos saudáveis e um objeto que a gente esteja contemplando, né? Para ser observado. Então, em outras palavras, ele está dizendo que eu preciso de uma força, de um desejo, um calor da vontade, para que o mundo possa me impressionar, né? E depois eu também preciso de uma clareza de representação, a frieza do pensar, para que a sensação se fixe. E quem fixa essa percepção, né? Então, eu preciso do corpo e do espírito, né? O espírito, se a gente for pensar num... Lembra quando a gente tinha aquela cera para carimbar, para fechar a carta? Então, a gente pode pensar que a cera é essa força do desejo. E a força da representação é o carimbo. Mas quem vai fazer esse meio de campo é a alma. A alma que vai trazer essa possibilidade da fixação dessas nossas lembranças. Aquilo que vai nos impressionar, a sensação que fica dentro da alma, né? Então, é ela que faz essa relação entre aquilo que é o passado e aquilo que é esse presente. E por isso que, quando eu vejo uma flor, né, eu tenho uma sensação em relação a isso que eu observei a partir dos meus sentidos. Depois, eu guardo dentro de mim essa mesma sensação. E quando eu encontro com esta planta outra vez, ou mesmo que eu não a veja como objeto físico, eu tenho guardado em mim essa sensação, que ao longo do tempo, essa lembrança também vai se esvaecendo, né? Ela não é tão viva quanto eu falei para vocês do meu exemplo das hortênsias, né? Eu tive uma vivência bem bonita por volta dos 9 anos. Até hoje, quando eu vejo as hortênsias, eu tenho esse bem-estar, essa alegria. Meu coração, assim, se abre, mas não é a mesma coisa de quando eu vivenciei lá, né? Então, acho que é mais ou menos isso que ele está falando nesse momento, essa importância da alma, né? Que ele usa esse termo, que recolhe os tesouros para o espírito. Então, a alma recebe do corpo, ou seja, através desses órgãos sensoriais, né? Eu absorvo aquilo que o mundo externo tem e transmite ao espírito, né? Para que a gente consiga gravar na memória essas sensações que a gente tem. Acho que mais ou menos isso. Não sei se vocês querem colocar mais alguma coisa daquilo que ficou para vocês. Se não, podemos continuar. Então, nós estamos na página 56, no último parágrafo. Até agora, o espírito e a alma só foram considerados dentro dos limites situados entre o nascimento e a morte. Contudo, não se pode permanecer nisto. Fazê-lo seria o mesmo que considerar também o corpo humano apenas dentro de tais limites.
É certo que muita coisa se encontra dentro deles, mas a forma humana jamais poderia ser explicada pelo que reside entre o nascimento e a morte. Ela não pode constituir-se diretamente de meras substâncias e forças físicas. Só pode provir de uma força igual a ela, transmitida pela hereditariedade. As forças e matérias físicas vão construindo o corpo durante a vida. As forças da reprodução fazem surgir dele outro corpo que pode ter sua forma. Um corpo capaz de ser o veículo do mesmo corpo vital. Todo corpo vital é uma repetição de seu genitor. Só pelo fato de sê-lo é que ele aparece não sob uma forma qualquer, mas sob a que lhe foi comunicada por hereditariedade. As forças que tornaram possível minha forma humana estavam contidas em meus ascendentes. Mas também o espírito do homem aparece sob determinada forma. A palavra forma tem naturalmente, nesse contexto, uma conotação espiritual. E as formas do espírito são, de homem para homem, o que há de mais diverso e imaginável. Não há dois homens que tenham a mesma forma espiritual. Neste campo, é preciso observar com a mesma calma e objetividade que no campo físico. Não se pode dizer que as diferenças humanas, quanto ao espírito, só decorrem da heterogeneidade de seu meio, de sua educação, etc. Não, não é este absolutamente o caso, pois duas pessoas expostas às mesmas influências de meio, educação, etc., desenvolvem-se de modo bem diverso. Sendo assim, cabe admitir que elas tenham começado suas vidas com predisposições totalmente diferentes. Temos aí um fato importante que, reconhecido em toda a sua extensão, espalha luz sobre a natureza do homem. Quem só queira ver as coisas em seu aspecto material dirá certamente que as personalidades humanas diferem entre si porque as propriedades dos germes materiais são diversas. E em face das leis da hereditariedade descobertas por Gregor Mendel, desenvolvidas por outros, essa opinião pode sustentar-se com muitos argumentos que, na aparência, se justificam, inclusive para o julgamento científico. Mas quem assim julga demonstra apenas não ter compreensão alguma da verdadeira relação entre o homem e suas vivências, pois a observação objetiva leva a concluir que as circunstâncias externas atuam de modo diverso sobre as diferentes pessoas, mediante algo que não entra diretamente em interação com a evolução material. A um pesquisador realmente criterioso nesse domínio, é evidente que o que procede da base material se faz distinguir daquilo que, embora surja pela interação do homem com suas experiências, só pode formar-se porque a própria alma entra nessa interação. A alma está aí em evidente relação com algo do mundo exterior, que, por sua própria natureza, não pode relacionar-se com as disposições existentes nos germes materiais. Por sua forma física, os seres humanos diferem das criaturas do reino animal na Terra. Dentro de certos limites, porém,
Com relação a essa forma, eles são semelhantes entre si. Existe apenas uma espécie humana. Por maiores que possam ser as diferenças entre raças, estirpes, povos e personalidades, a semelhança entre um ser humano e outro é sempre maior do que a existente entre ser humano e animal. Tudo o que se manifesta na espécie humana é condicionado pela transmissão hereditária dos ascendentes aos descendentes. E a forma humana está ligada a esta herança. Assim como o leão só pode herdar sua forma física de ascendentes leoninos. O homem só pode herdá-la de ascendentes humanos. Assim como a semelhança física entre os homens é visível, do mesmo modo a diversidade de suas formas espirituais se revela a um olhar espiritual despreconcebido. Há um fato bem evidente que testemunha isso: a existência da biografia de uma pessoa. Se um homem fosse apenas um exemplar de certa espécie, não poderia haver biografia. Um leão, um pombo, só provocam interesse na medida em que pertence à espécie leonina ou colombina. Uma vez descritos os caracteres de uma espécie, todo e qualquer exemplar seu fica compreendido no que lhe é essencial. Pouco importa aqui se lidamos com o pai, o filho ou o neto. O que nos interessa neles existe em comum no pai, no filho e no neto. Já o que tem importância no homem começa onde, deixando de ser simples membro de uma espécie, ele é um ser individual. Descrever o filho ou o pai do senhor fulano de tal, de um lugarejo qualquer, não me basta em absoluto para compreender seu verdadeiro ser. Eu preciso conhecer sua biografia particular. Quem reflete sobre a essência da biografia, apercebe-se de que, num contexto espiritual, todo o indivíduo é uma espécie em si. Naturalmente, para quem só concebe a biografia como um relato de acontecimentos externos, é tão possível escrever a biografia de um cão quanto a de um homem. Mas quem descreve na biografia as características genuínas de um homem compreende haver ali algo que, numa espécie animal, correspondente à descrição de uma espécie inteira. Corresponde à descrição de uma espécie inteira. Não se trata de poder dizer algo de biográfico, pois isso é evidente mesmo quando se trata de um animal, mormente se for inteligente, mas de a biografia de um homem corresponder não a essa biografia de animal, mas à descrição da espécie animal. Sempre haverá gente para contestar essas afirmações, recorrendo ao exemplo dos donos de circo, que têm bastante presentes as diferenças individuais entre animais da mesma espécie. Quem assim julga, demonstra apenas sua própria incapacidade em distinguir entre uma diferença e aquela que se revela alcançada somente pela individualidade. Ana, você quer falar? Bom dia, pessoal. Helena, até entendi essa questão dessa individualidade, da espiritualidade. Eu vou usar um termo assim técnico, só para ficar mais claro para mim. Então, dos pais a gente herda essas características físicas, mas pensando nessa formação do ser, né, pensando até na questão de constelação, eu não carrego valores, posturas da minha família.
Então, assim, eu sei que tem essa individualidade do espírito, mas não é só a questão vital que a família passa, né? Tem outras coisas que a família também transmite nessa construção do ser. Sim. Mas, Mas, só um pouquinho, Eliana, desculpa, Ana, mais na frente eu acho que ele vai falar disso. Ele está legal. desenvolvendo, ele chega aí nisso que você está perguntando. Então, vamos esperar um pouquinho? Então, tá bom. Ora, se a espécie, no sentido físico do termo, só é compreendida quando se tem em mente o condicionamento da hereditariedade, assim também a entidade espiritual só pode ser compreendida por meio de uma hereditariedade espiritual, análoga. Eu possuo minha forma humana porque descendo de ascendentes humanos. De onde provém o que se expressa em minha biografia? Como ser humano físico, eu repito a forma de meus ascendentes. O que é que eu repito como ser humano espiritual? Quem pretender afirmar que o conteúdo de minha biografia não requer nenhuma explicação adicional, devendo simplesmente ser aceito tal qual é, poderá afirmar ter visto em certo lugar um monte de terra cujas massas se aglomeraram espontaneamente, formando uma pessoa viva. Como ser humano físico, eu provenho de outros seres humanos físicos, pois tenho a mesma forma de toda a espécie humana. Foi assim que, dentro da espécie, foi possível adquirir suas características pela hereditariedade. Como ser humano espiritual, eu possuo minha própria forma, do mesmo modo como possuo minha própria biografia. Não posso, portanto, ter recebido essa forma de ninguém mais senão de mim mesmo. E como entrei no mundo, não com tendências anímicas indefinidas, e sim definidas, pois meu rumo de vida, tal qual se expressa na biografia, é determinado por tais predisposições. Meu trabalho sobre mim mesmo não pode ter se iniciado com meu nascimento. Tenho de ter existido como ser humano espiritual antes do meu nascimento. Em meus ascendentes, certamente eu não existi, pois estes, como seres humanos espirituais, são diferentes de mim. Minha biografia não pode ser explicada pela deles. Como ente espiritual, não posso deixar de ser a repetição de um indivíduo por cuja biografia a minha possa ser explicada. A outra alternativa em que inicialmente se poderia pensar é que eu devo a formação do conteúdo de minha biografia exclusivamente a uma vida espiritual antes do nascimento ou da concepção. Mas para essa ideia só haveria justificativa admitindo-se que os impulsos do ambiente físico sobre a alma humana fossem idênticos em sua natureza ao que a alma traz consigo de um mundo puramente espiritual. Tal hipótese contradiz a observação verdadeiramente exata, pois o efeito desse meio físico sobre a alma humana é como o efeito produzido por uma nova experiência feita na vida física, sobre uma experiência anterior feita na mesma vida. Para observar corretamente essas relações, deve-se adquirir a capacidade de perceber como, na vida humana, há impressões que atuam sobre as disposições da alma do mesmo modo como, ao se confrontar um ato a ser praticado com o que já se praticou na vida,
Só que tais impressões não atingem algo já praticado na vida presente, e sim disposições da alma que se deixam influenciar da mesma maneira como as aptidões adquiridas pela prática. Quem vê essas coisas de modo compreensivo chega à representação mental de vidas terrenas que devem ter precedido a atual. Pela atividade pensante, essa pessoa não pode deter-se em experiências puramente espirituais antes dessa vida terrena. A figura física de Schiller foi herdada por ele e de seus ascendentes. Mas assim como essa forma física não pode ter crescido da Terra, tampouco pode tê-lo feito a entidade espiritual de Schiller. Esta deve ser a repetição de outra entidade espiritual, cuja biografia pode explicar a sua, do mesmo modo como a forma humana de Schiller pode ser explicada em termos de reprodução humana. Portanto, assim como o vulto físico do homem é sempre e sempre uma repetição, uma reencarnação da natureza própria da espécie humana, assim o ser humano espiritual deve ser uma reencarnação do mesmo ser humano espiritual, pois como ser humano espiritual, cada um é uma espécie particular. Contra os argumentos acima, pode-se objetar que eles não passam de meros raciocínios especulativos, e pode-se exigir provas externas, como é praxe nas ciências naturais comuns. A isso cabe replicar que a reencarnação do ser humano espiritual é um processo não pertencente ao domínio dos fatos físicos externos, mas um fenômeno que se passa inteiramente na esfera espiritual e que a essa esfera não tem acesso nenhuma outra de nossas faculdades mentais comuns, a não ser o pensar. Quem não quiser confiar na força do pensar, não poderá instruir-se quanto aos fatos espirituais superiores. Respondeu Ana. Vamos continuar. Para aqueles cujos olhos espirituais estejam abertos, os raciocínios acima atuam exatamente com o mesmo vigor que um processo ocorrido diante de seus olhos físicos. Quem atribui a uma dessas chamadas provas, obtidas segundo os métodos do conhecimento científico comum, maior força do que as reflexões acima sobre o significado da biografia, pode ser um grande cientista no sentido ordinário do termo, mas está muito longe dos caminhos da pesquisa genuinamente espiritual. Um dos preconceitos mais perigosos é querer explicar as particularidades espirituais de uma pessoa pela herança do pai, da mãe ou de outros ascendentes. Quem incorre no preconceito segundo o qual Goethe, por exemplo, teria herdado do pai e da mãe as características essenciais de sua personalidade, não será certamente acessível a quaisquer argumentos, pois sua antipatia pela observação despreconceituosa está muito arraigada. Uma influência materialista o impede de ver sob luz correta as relações entre os fenômenos. Nestas explanações, são dadas as premissas para seguir a entidade humana para aquém do nascimento e para além da morte, dentro dos limites traçados pelo nascimento e pela morte, o homem pertence aos três mundos, o da corporalidade, o anímico e o espiritual. A alma forma o elo entre o corpo e o espírito, na medida em que permeia com a faculdade sensitiva o terceiro membro do corpo, o corpo anímico, e impregna o primeiro membro
do espírito, a identidade espiritual como alma da consciência. Desculpa. Com isso, ela participa durante a vida tanto do corpo quanto do espírito. Essa participação se expressa em toda a sua existência. Da organização do corpo anímico dependerá o modo como a alma da sensação poderá desenvolver suas faculdades. E da vida da alma da consciência dependerá, por outro lado, em que extensão poderá desenvolver-se nela a identidade espiritual. A alma da sensação desenvolverá relações tanto mais perfeitas com o mundo exterior, quanto o corpo anímico for melhor estruturado. E a identidade espiritual será tanto mais rica e plena, quanto mais for nutrida pela alma da consciência. Já foi mostrado que, durante a vida, esse alimento é ministrado à identidade espiritual pelas experiências assimiladas e pelos frutos dessas experiências. É que a interação entre a alma e o espírito só pode ocorrer quando esses se interpenetram e permeiam mutuamente, ou seja, dentro da conjunção identidade espiritual com alma da consciência. Observemos primeiro a interação entre o corpo anímico e a alma da sensação. O corpo anímico é, como já vimos, a parte mais elaborada da corporalidade. Contudo, ainda pertence a ela e dela depende. Corpo físico, corpo etérico e corpo anímico formam, de certo modo, um todo. Por isso, o corpo anímico também está engajado nas leis da hereditariedade física, pelas quais o corpo recebe sua forma. Sendo ele, por assim dizer, a forma mais móvel e instável da corporalidade. Deve também apresentar os fenômenos mais móveis e instáveis da hereditariedade. É por isso que, enquanto o corpo físico só difere em mínimo grau entre raças, povos e estirpes, e o corpo etérico, embora diferindo um pouco mais de um ser humano para outro, é ainda predominantemente uniforme, a diversidade relativa ao corpo anímico já é bem grande. Nele se expressa o que já se percebe como peculiaridade externa pessoal do homem. Ele é, pois, o portador das características pessoais dos pais, avós e etc., transmitidas aos descendentes por hereditariedade. É verdade que a alma, como tal, possui, conforme dissemos, uma vida toda própria. Ela se encerra em si mesma com suas simpatias e antipatias, sentimentos e paixões. Ainda assim, porém, atua como um todo, e por isso esse todo também se exprime na alma da sensação. E pelo fato da alma da sensação permear o corpo anímico, como que preenchendo, este se estrutura conforme a natureza da alma, podendo assim, como portador da hereditariedade, transmitir de ascendentes para descendentes as inclinações, as paixões, etc. É a esse fato que alude Goethe ao dizer: do meu pai tenho a estatura e uma séria conduta na vida. De minha mãezinha a natureza alegre e a vontade de fabular. O gênio, naturalmente, ele não o possui nem de um nem de outro. Desse modo, nos fica evidente qual parte de suas características anímicas o homem como que cede à linha da hereditariedade física.
as substâncias e Peraí, forças. Eliana, ficou mais claro agora, Ana? Deixa eu ver se eu entendi, né? Então, assim, tem essa herança, né? Mas o que vai me formar como ser é muito mais do que eu recebi dos meus pais. É isso? É Porque isso. esse espírito, ele é influente nessa construção desse meu ser aqui nessa vida. Porque É que eu você fico pensando em criança, é que, assim, porque quando a gente passa nesse processo da formação da criança, essa importância desses pais nessa formação, até em ações. Pode falar, Helena, acho que vai ser melhor. Então, porque você tem toda uma transmissão pela hereditariedade através dessa forma que você traz. Mas que isso, ele está dizendo aqui, que vai até o corpo anímico, né? Porque você tem um jeito da sua família, tem os valores que você aprendeu na sua família. Mas você traz uma essência individual, que é só sua, que vem de encarnação para encarnação. E mesmo você, dentro desta sua família, você traz essa individualidade, que é única, que é sua. Então, o Goethe traz essa genialidade, que não tem nem a ver com o pai, nem com a mãe. E você sabe, e também eu acho que um exemplo bem prático é assim: uma família tem 5 filhos, foram educados todos da mesma forma, mas cada um tem a sua individualidade, cada um aprendeu aquilo que foi dado pela educação, pela cultura, de uma forma própria, que tem a ver com a sua própria essência, né? Então foram educados pelos mesmos pais, a mesma escola, a mesma cultura, mas cada um tem uma individualidade, uma essência própria, né? Então ele traz essa identidade espiritual, né, de outras vidas e que faz com que ele seja único, né? Então, claro que a educação é importante, mas a gente vai se enganchar naquilo que tem a ver com a gente, né? A gente usa esse termo, né? Então, numa família, sei lá, foi falada uma frase lá, sei lá, qualquer uma, Cris, ajuda aí, você é burro, por exemplo, né? Um filho se enganchou nessa frase, o outro nem ouviu essa frase. O terceiro ouviu, mas nem, não incorporou isso. Mas tem um que vai sofrer a vida toda por causa dessa frase. Isso tem a ver com a individualidade, com a essência de cada um, com aquilo que você traz de encarnação em encarnação. É que, assim, às vezes a gente, até vou usar uma expressão horrível, né? A gente acaba julgando a ação de alguém em função da educação recebida na família. E não é bem assim, a gente tem que ter esse outro olhar, então. É como eu entendi essa frase de burro, né? Vou, então, seria muito simplista, porque ele fala isso no parágrafo anterior, né? Acho que a gente tem que ter um outro olhar, e é uma coisa que acho que eu até pego como educadora, porque a gente acaba justificando e esquecendo um pouco dessa individualidade espiritual, de como essa pessoa, como esse ser recebeu aquele conteúdo. Então, na Sim. verdade, entra o livre-arbítrio aí, né? Acho que a Sônia quer falar. Sim, entre o livre-arbítrio depois, né, mais tarde. A criança, por enquanto, ela Sim, está sendo conduzida e ela recebe tudo de forma inconsciente, né? E, embora ela já tenha aquelas crianças que são mais quietinhas, mais submissas e tudo mais, mas tem aquelas que brigam, né? Elas não se adequam àquela situação da casa, né? Porque ela traz uma individualidade diferente, já vem mostrando isso, né? Quem que vai falar? Eu não estou vendo aqui. é que eu vi a Sônia agitando a mão, mas acho que ela fechou, acho que é porque ela queria Ela fechar. saiu, Ah, ela caiu. é, ela caiu. Tá bom. Vamos continuar?
A gente está aqui, né, na página 63, né, Cris? Isso, é, 63. Como se estabelece, né? Como se estabelece, pois a interação entre a alma e o espírito durante a vida, o espírito está ligado à alma, conforme já indicado. Não, não vai começar lá no primeiro parágrafo mesmo da 63? Ah, eu achei que tivesse lido já, desculpe, está tudo riscado aqui, eu achei que já tivesse lido, desculpa. Então, rebobinando, as substâncias e forças do corpo físico se acham de igual modo presentes em todo o ambiente da natureza física externa. Elas são continuamente assimiladas da natureza e restituídas a ela. Em alguns anos se renova inteiramente o conjunto de substâncias do nosso corpo físico. Para assumir a forma do corpo humano e renovar-se continuamente dentro dele, esse conjunto de substâncias precisa ser mantido coeso pelo corpo etéreo. E sua forma não é apenas determinada pelos processos que ocorrem entre o nascimento ou a concepção e a morte, mas está sujeita às leis da hereditariedade que transcendem o nascimento e a morte. O fato de as características anímicas também poderem ser transmitidas por hereditariedade, ou seja, de o processo da hereditariedade física obter um toque anímico, ocorre devido à possibilidade de o corpo anímico ser influenciado pela alma da sensação. Como se estabelece, pois, a interação entre alma e espírito? Durante a vida, o espírito está ligado à alma, conforme já indicado. Esta recebe dele o dom de viver no verdadeiro e bom, e assim exprimir o próprio espírito em sua vida individual, em suas inclinações, em seus instintos e paixões. A identidade espiritual traz da esfera do espírito para o eu as leis eternas do verdadeiro e bom. Estas se ligam por meio da alma da consciência, às experiências da vida própria da alma. Essas experiências são em si efêmeras, seus frutos, porém, permanecem. O fato da identidade espiritual ter estado ligada a elas deixa na mesma uma impressão duradoura. Quando o espírito humano se depara com uma experiência semelhante a uma outra já vivida, ele a vê como algo conhecido e sabe tomar, com relação a ela, uma atitude diversa da que assumiria se a estivesse vivendo pela primeira vez. Aliás, é nesse princípio que se baseia toda a aprendizagem. E os frutos da aprendizagem são as capacidades adquiridas. No espírito eterno se imprimem dessa maneira frutos da vida transitória. E acaso não percebemos esses frutos? Em que consistem as predisposições referidas acima como características do ser humano espiritual? Ora, em capacidades para isto ou aquilo que o homem traz consigo ao iniciar sua vida terrena. De certo modo, essas capacidades se assemelham inteiramente às que podemos adquirir também durante a vida. Tomemos a genialidade de determinada pessoa. Sabe-se que Mozart, quando menino, podia escrever de memória toda uma extensa obra musical, uma vez ouvida. Ele só era capaz disso porque conseguia abranger o todo de uma vez só.
dentro de certos limites, o homem vai ampliando pela vida fora sua capacidade de ver integralmente, de compreender correlações, adquirindo assim novas faculdades. Lessing até afirmou que, pelo exercício da observação crítica, adquirira algo muito próximo do gênio. Se não quisermos considerar milagres essas faculdades baseadas em capacidades inatas, deveremos ver nelas frutos de experiências que a identidade espiritual teve por intermédio de uma alma. Elas foram gravadas nessa identidade espiritual e como não foram implantadas nessa vida, foram numa vida anterior. A gente tem visto, né, na internet essas crianças que tocam, pequenininhas, tocam piano maravilhosamente. Não deu tempo delas aprenderem tudo isso nessa vida ainda. Isso ela traz de outra vida. Né? Acho que é um exemplo mais prático, né? O espírito humano é sua própria espécie. E tal como o homem, enquanto membro físico de uma espécie, transmite suas características dentro dessa espécie. Assim, o espírito as transmite dentro de sua espécie, ou seja, dentro de si mesmo. Numa vida, o espírito humano surge como repetição de si mesmo, com os frutos das experiências vividas durante as vidas precedentes. Esta vida é, portanto, a repetição de outras, trazendo consigo o que a identidade espiritual elaborou na vida precedente. Quando essa identidade espiritual assimila algo que possa tornar-se fruto, ela se entretece ao espírito vital. Assim como o corpo vital repete a forma da espécie em espécie, o espírito vital repete a alma de uma existência pessoal para outra. Pelas considerações precedentes, adquire validade a ideia de procurar nas repetidas vidas terrenas a causa para determinados processos na vida do homem. Essa ideia só pode alcançar seu pleno significado por meio de uma observação nascida do discernimento espiritual, como a que se alcança pelo caminho cognitivo indicado no fim deste livro. Aqui, só cabia mostrar que uma observação comum, corretamente orientada pelo pensamento, já conduz a essa ideia. Todavia, essa observação não poderá produzir inicialmente mais do que um esboço da ideia. Além disso, não estará capacitada a responder às objeções de uma observação inexata, que não seja corretamente norteada pelo pensamento. Mas, por outro lado, é certo que quem alcança essa ideia, guiado pela observação pensante, vou terminar o parágrafo, tá? Então, quem alcança essa ideia, guiado pela observação pensante comum, já está se preparando para a observação suprassensível. Em certa medida, elabora algo que é preciso ter antes dessa observação suprassensível, do mesmo modo como é preciso ter olhos antes da observação sensorial. Quem objeta que, ao formar essa ideia, a observação suprassensível estaria exercendo autossugestão, prova apenas sua incapacidade de penetrar na realidade com o livre pensar, e que é precisamente ele próprio quem com isto sugere objeções. O ser humano é complexo. Muito complexo. Mas acho que deu para ter uma imagem, né? De como a gente carrega nas
diversas encarnações, uma individualidade própria, né? Que nos faz únicos aqui na Terra, independente da família onde a gente está, né? Da cultura e tudo mais. Muito bem. Acho que podemos nos despedir para a próxima. Todo mundo ficou tão silencioso, né, Cris? É muita coisa para assimilar, tudo ferve. Acho que a Maria Lourdes está querendo falar. Sim. Eu não estou vendo ela aqui. Oi, Maria Lu. Não, eu tirei. Oi, eu tirei a imagem. Posso compartilhar uma ideia que me surgiu recentemente após estar a ouvir algo que é nós somos o cálice, como se fosse o cálice de Santo Grau, que recebemos, eu acho que isto até foi da leitura do nosso livro O Amor, Eu não o estou. outro era aquele livro mais pequenino que nós lemos do amor, que nós somos do Santo Grau e vemos o amor incondicional, o amor mais sublime, mais o amor superior, não este amor terreno. E esse amor é como se derretesse esse cálice e nós transbordássemos todo esse amor para o mundo em redor. E isto transferindo para essa leitura, é como se todo o contexto que nós recebemos, tanto do mundo físico, material, a herança familiar, etc., assim como toda a herança espiritual e as experiências de outras vidas, que viemos aqui trabalhar e transformar, nos fizessem trabalhar este tipo de situação, que é escolhermos isto, derretermos o recipiente onde recebemos e transmutarmos isto numa doação ao mundo. Foi a imagem que eu tive associando estes dois livros. Eu agora não me lembro do título do livro que nós lemos, o outro significado do amor, ou já não me lembro. Mas talvez eu consiga dizer melhor. O amor e seu significado no mundo. Exatamente. Love time. Não, eu não entendi muito bem o que você falou. Não sei se vocês entenderam. Não, o som não estava bom, parece que tinha um eco, alguma coisa assim. Ok, não é importante, se calhar é para eu digerir melhor e depois eu reproduzo numa outra ocasião. Ok. Tá, obrigada, Maria Lourdes. Sim. Mais alguém? Então, até Obrigada. terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigada. Obrigada.